Bom, então vamos lá. Bem-vindos a mais um episódio do Memórias Póstumas, o podcast da Fênix, que, como o próprio nome já diz, só fala de equipes que já se foram, né? Foram dessa para melhor. Hoje, um time de peso aqui, um time de grandes convidadas. Temos aqui uma advogada. Isso. Rainha. Rainha, é mais importante. Ex-rainha. Educadora física e essa líder de equipe, né? Ó. Uma médica obstetra e uma dentista. Que, por sinal, é minha médica. Olha aí! Ó. Olha aí. Então tá. Vocês ficaram sabendo desse podcast quando eu convidei vocês a participar, foi isso? Quando tu postou no Instagram, eu mandei um like e infelizmente veio um convite de volta pra participar. E eu, putz, por que eu fui dar um like? Devia ter se feito desentendida. Bah, não vi. Teve a chance. Aí eu fiquei sabendo ali que ia rolar um podcast, depois veio o tinha convite. ouvido rumores que estava tendo essa gravação, mas não sabia que era algo tão sério, assim, tão a fundo. E aí depois veio teu convite. Não, mas sério não é. Não, nunca seria da Fênix. Nunca seria uma coisa séria. Também não sabia de mais nada. Eu não sabia de mais nada. Estava lá, eu bem bela, recebi uma mensagem, o Fábio da Louça, o que aconteceu? O mundo acabou, porque eu não falo com o Fábio desde 2015, eu acho. Aí eu, estará amanhã em São Jerônimo, o mundo acabou. Aí continuei lendo, né? Participar do podcast, legal, vamos, né? Mas eles vão ressuscitar das cinzas mesmo. O convite ao podcast é só o início. Ah. É o primeiro passo, entendeu? São vários passos até a gente chegar onde a gente quer chegar. Ah, sim, vocês querem preparar o terreno. Aham. Entendi. Já recebemos vários não. O universo, inclusive, já está dizendo que não. A conspiração do universo. Não, é que a ideia do podcast que a gente teve é mais para reunir o pessoal que a gente conviveu durante anos dentro daquela equipe, e depois a gente vai perdendo o contato. E todo setembro a gente se reúne ainda na casa do Adão. E todo setembro a gente conta as mesmas histórias. Se vocês forem lá em qualquer um dos anos, Sempre a mesma. as mesmas, vocês vão escutar a sequência. Aí eu pensei, por que a gente não grava isso? A gente não precisa mais nem ir no Adão. Economiza tempo. Chega em setembro, bota ali. Chega em setembro, dá o play e vamos assistir. Aí a gente teve essa ideia de começar a chamar o pessoal que já participou da equipe para trocar ideias e lembrar, assim, saber o que vocês estão fazendo da vida e falar sobre também os tempos da gente dentro da equipe, né? Eu fiz uma pequena pesquisa para vir aqui pro podcast e tal. Eu não tinha lembrança disso, mas assim, as fotos que eu encontrei fotos da Deizinha e da Aninha maquiando o elenco pro primeiro show da Fênix. Bah, nem tenho essas fotos. Também não. E tem a Aninha colando aquelas frases nas casinhas. As frases. Gente, eu colei muita coisa, muito gibi, muita recorte. Aquelas frases escolhidas a dedo. Esse é o nosso primeiro ano, né? 2007. E é incrível, lá no barraquinho da Núbia, né? Isso. E aí veio o convite do podcast, eu comecei a relembrar e como tem memórias do primeiro ano. E as casinhas, eu nunca vi a gente rindo achando que ia ganhar o baile. É que tinha tempo, né? Primeiro ano ia ganhar mesmo, aí tinha tempo de tirar foto. A gente rindo que tava tudo pronto, achando que ia ter chance de ganhar baile. E não, mas assim, eu me lembro do meu primeiro dia no barraquinho. Era a MSN, a rede de comunicação da época, e o Maurinho tava sempre no barraquinho. E aí ele dizia, tô indo no barraquinho. Daí ele disse, Ana, um dia vamos. E eu disse, mas eu sou águia de fogo. Não era porcaria nenhuma, nunca ia na bebê. Daí ele disse, vamos. Aí eu fui. E aí a primeira pessoa que eu dei de cara no barraquinho foi o Fábio. E o Maurinho disse, Fábio, essa é a Ana, ela é da águia. Daí o Fábio disse, não, agora tu não é mais. Agora tu é Fênix. E aí... Não tem mais volta. E aí a gente tomou um tufo naquele baile, mas foi uma coisa espetacular, aquele barraquinho, né? Que nós ficamos amigos e era churrasco, e era galinhada, e era... Foi o início de uma história de amizade muito Bah. longa, que eu não conhecia essa pessoa aí. E é hoje uma das minhas melhores amigas. Mesmo que a gente não conviva mais, ela tem uma importância muito grande na minha vida. É que depois que a gente se pintou de dourado... As múmias, as nossas queridas múmias. Por favor. Na verdade, vocês só estão aqui. A Débora foi rainha. Então a Débora, nós vamos falar mais adiante, a Débora vai ter um capítulo especial, mas a Débora foi um pouquinho depois. Mas vocês duas não seriam convidadas. Eu ia convidar só a Débora. Mas aí eu achei num drive que a gente tem de fotos,
tinha lá, que era, como é que era o negócio? Era a esfinge do bem. Era a múmia do bem e múmia a do múmia bem do e a mal. múmia do mal. Jesus. Todas trabalhadas no dourado. Aí quando a gente viu, eu disse, pelo amor de Deus, eu preciso dessa gente aqui, porque é a desculpa que eu tenho pra botar na internet essa foto, quando a gente publicasse Por favor, esse acabou a minha episódio. Pensa pelo lado bom, tu já tá casada, aqui tá teu Aham, marido te certo. escutando, então tu não precisa te preocupar. É. Pois é, aquele primeiro ano, então foi o Maurinho que te convidou. Maurinho. Ah, eu culpado. Que era a pessoa mais atuante da Fênix, né? A Maurinho era, Maurinho meu era Deus, era muito. incansável. É, Maurinho, Pete, tinha Aham, aquela é. turma ali, era muito, muito. Eu queria falar com eles, mas tá difícil, porque o Maurinho não tá mais aqui, né? Ele tá em Florianópolis, se eu não me engano. Ah, nem sabia que ele tinha voltado pro Brasil. Pois é. É, a última vez Primeiro eu sabia que que ele ele não tava tá em no Brasil. Portugal. Não tava nem aqui. Primeiro ele não tava aqui, agora parece que ele tá em Florianópolis, vai ser um pouco difícil, assim. Mas talvez, vamos tentar ver se a gente Esse consegue. teria Tem que ser história. uma live, É. assim. Vai, esse. Talvez. A gente vai inaugurar o formato de live um dia, eu acho. Vai Mas. ser, parece que num dia que a gente vai voltar. Isso! Primeira live vai ser pra contar pra todo mundo. Tem uma história que a gente contou no primeiro episódio, eu acho, que aí tava eu e o Adão contando as histórias. Quando a gente montou a equipe, não tinha ninguém assim na equipe, eram alguns casais, eram 3, 4 casais. E a gente começou, o Adão tinha uma ideia. Tinha um ônibus que saía aqui da praça, da torcida do Grêmio, aqui, eu acho que tinha um consulado do Grêmio de São Jerônimo que o pessoal ia. E o pessoal botou pilha no Adão, tipo, não, monta a equipe que a gente vai contigo, monta que não sei o quê. E o Adão meio que acreditou, a galera naquela de vamos lá. Ele me levou pra lá de conversar com os caras, aí tu via que obviamente ninguém queria entrar em equipe de gincana, entendeu? Então é assim, ó, essa história a gente já tem, entendeu? A gente vai chegando perto, as pessoas vão abrindo, entendeu? Se a gente chegar, mas vamos voltar, ninguém quer voltar, deixa assim como tá bom. Tá bem legal. Tu veio com teu pai, Deizinho? Foi. Até porque quando eu não estava na última gincana que nós participamos Sim. com Lago de Fogo, né? Foi, acho que, a única gincana da minha vida, até então, que eu não participei, porque eu estava na faculdade e alguma coisa 2006. envolvida na faculdade, e eu não vim para a gincana. E aí, quando ele voltou para casa, me falou, deu merda. Ah, Foi a notícia que eu tinha tido da primeira briga, assim. Eu disse, tá, mas o que aconteceu? E olha, se pegar no pau, foi feia a coisa, foi feia mesmo, não sei o que vai acontecer. não, a gente não chegou às vias de fato, não foi tão Não, assim, mas não fisicamente, mas Fisicamente não, mas teve. verbalmente a coisa foi muito pesada. Teve. E era isso que eu sabia. E, disse, e daí em diante começou já um movimento. E eu disse, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Olha, vamos fazer uma nova equipe. Eu disse, mas são tudo louco. Meia dúzia de gato pingados para formar uma equipe. Tem que falar isso mais alto para isso bem registrado. Gente, era meia dúzia de gato pingado. Assim, tenso. Eu disse, tá, mas então o meu pai tem razão, eu vou junto com ele. Onde ele estiver, eu vou. Sim. Se ele participou dessa empreitada, eu vou estar lá junto. A gente conversou bastante sobre isso nos outros 2 episódios, que a gente fala assim, né? Da nossa ilusão que que o Seco fala, que eu disse pra ele, com 20 pessoas a gente ganhava a gincana. Se tivesse mais 20... Mas eu falei no outro episódio, fala agora, tem um porquê, né? As gincanas mudaram, né? Não existia enigma, não existia racha-cuca, não existia nada daquilo. Eram gincanas com 30 tarefas, 40 tarefas. Então, com um grupinho bem organizado, dava para pelo menos se divertir. Depois não deu mais, aí não dava mais. Não tinha mais perna, né? E com 20 pessoas, meia dúzia de pessoas, o baile se tornava uma coisa muito pesada, né? Então, assim, sim. não tinha quem abrisse a cortina e fechasse a cortina depois da apresentação. Botava todo mundo pra segurar o rabo do gato e fazer qualquer coisa, né? Por mais que fosse uma das partes mais legais daquela reunião ali de sexta e sábado no barraquinho e tá montando cenário, também era uma coisa muito trabalhosa para poucas pessoas, né? E aí, juntar, e achar elenco. A gente cantava gente de tudo que é lado para fazer qualquer coisa, né? Então, poucas pessoas acabou... E terminava nós todo mundo em fomos cima do as palco. múmias. É, que eu ia dizer, terminava todo mundo. Esse é o principal motivo. Vai ser como a gente disse no outro episódio. Vocês foram as múmias, mas tinha alguém de calça saruel também. em cima do palco dançando. Eu tive certa dose de protagonismo. Falando em elenco, Débora, quando é que tu veio pra equipe? Eu vi, acho que foi no 3º ano da equipe. 9? Acho que foi 9. E aí foi... É fácil de saber qual era o show.
Eu dancei já no primeiro show, foi da Beth. Não, foi o do circo, quem é que tava no circo? Ah, foi Ah, 2010, Então então. foi 2010. Então foi 2010. É, foi. Da O Rafaela? circo era... Rafaela. Ah, Rafaela. Foi da Rafaela. E foi nessa mesma história, assim, essa família Souza, né? Eu fui convidada pelo Bruno na época pra ir numa reunião na Tia Jaque. E no Tupi, não, mas é só águia. Mas não tem problema, a gente vai só pra curtir um churrasco. Aí eu fui, e daquela noite em diante eu fui Fênix. Vocês têm uma? Vocês tinham Não uma? sai mais. Aí foi naquela reunião e me tornei Fênix. Aí o que era? Eu já não dançava mais na águia, eu era águia, mas já não participava de baile por conta de tempo e tudo mais. Aí primeiro ensaio, vão ter que todo mundo dançar, temos que pôr gente no palco. Primeiro ano eu já dancei. Assim, vocês têm uma força de Persuasão. muito grande. Não é isso, é equipe pequena. E fui uma palhaça ainda, né? Já iniciei bem, iniciei sendo uma palhaça. E eu que era o mestre do circo lá, que entrava gritando, pelo amor de Deus. E 2 anos depois, rainha? Foi 2013. 3. É a Rafaela, depois é a Beth, a Natália e depois é a... Era muito vocês não ter opção, né? Eles te olharam lá no Catupi, assim, ó, bah, essa... Pra mim, Não. pra Deise, eles olharam e disseram, vai. Mas Tá, vem pra equipe, mas... De múmia não passa nada. eu lembro que a Vanessa e a gente lembrou disso também esses dias, a Vanessa e a Dani terminaram a participação delas em shows, assim, tipo, o último show que elas participaram, elas eram 2 criaturas que ficavam no fundo, no baile da Beth. Da Beth. A gente botou Tinha- elas tinha- pra tinha- encher um fundo. Sentada no negócio, Não, elas né? em pé. Elas começaram sentadas, mas depois elas ficaram de pé. E tinha uma luz de baixo, assim, aí elas ficaram gigantes, assim, olhando de trás, assim, cada uma parecia que tinha uma perna que era do tamanho de um tonel, assim, elas ficaram enormes naquela luz, odiaram depois. Nossa, uma luz que não favorecia. Não favorecia, era uma luz que não favorecia. Mas era isso, a equipe pequena, ela tem disso aí, tu vai fazer de tudo, a gente comentou isso mais de uma pessoa, assim, todo mundo quase na equipe fez praticamente de tudo. Passou por um ridículo. Passou por um Não. Passou por um, tá no lucro. Já ganhou. Se eu tivesse passado um ridículo só, porque tu sabe que esse podcast tem outra função, eu senti isso, tá? É meio psicanálise, assim. Bah. A pessoa, agora eu perdi a linha, né? Não tem problema que eu edito isso aqui, tá? Tudo é editado depois, as piores partes a gente coloca, as melhores a gente... Vai sobrar pouca Qual é a coisa. graça, né? Vai sobrar pouca O bom é coisa. colocar só as partes piores. Ah, tá falando da psicanálise, né? Que isso aqui é tipo um divã, porque às vezes é um pouco assim. Eu fui falar com a Natália, por exemplo, num episódio, a Natália estava contando a história dela do show, e ela fala assim, eu disse, Natália, como é que foi e tal, né? Não é fácil ser rainha e participar, aquilo ali, e ela assim, não, é tranquilo, mas eu não lembro de nada. E Ela tem um bloqueio. ela tem um Ela teve bloqueio. bloqueio. É um nervoso tão grande que a pessoa bloqueia Ela aquilo. bloqueou e lá pelas tantas ela disse assim, eu só lembro depois do resultado, eu estava lá no palco sozinha, e aí meu pai veio e me abraçou e me levou embora de lá. Tipo, meu Deus, que horror que a gente fez com essas pessoas. Nós temos Jesus, a amado. responsabilidade que a gente tem. E aí, Débora, eu vou te fazer a pergunta que eu fiz pra ela. Tu tá traumatizada? Tu lembra de alguma coisa? Lembro de tudo. Lembro assim que eu olhava pro lado, as pessoas fazendo as coisas erradas, eu pensava, meu Deus, eu tô aqui em cima junto, fazendo errado junto, tudo certo, né? Não, eu acho que o ano que eu fui rainha, acho que por ter sido rainha mais velha, porque eu fui rainha com 23 já. Pra mim foi tranquilo, assim, eu levei de boas, assim, até porque com a ideia que eu sou fênix, né? Então a gente vai ir pro baile pra fazer a nossa tarefa normal, Cumprir, tinha essa maturidade pra entender. Sim. Mas pra mim o baile foi muito divertido, assim, porque eu achei que foi um baile bem pra mim, assim, foi muito mais teatral, porque eu sou péssima em dançar, né? Então ainda bem que não precisei fazer muito desse lado, assim. Então acho que foi um baile bem pra mim, teatral, assim, gostei muito de fazer. Foi... A parte mais difícil acho que foi que o elenco no início não me aceitava, né? Porque não queriam que eu fosse rainha, mas depois todo mundo já tinha me aceitado, já estava de bom, já estava tranquilo. Foi muito bom ser rainha da Olha, nem Fênix. sabia dessas... Também não. Não, é um Olha, horror. as tretas vindo à tona. Imagina se fosse um elenco campeão. Só o que eu tenho para dizer dessas tretas, porque a Ariane também participou do outro episódio, a Adriane nos contou também, esteve no dela também. E no último ano foi mais forte até, eu acho, a coisa. Mas eu penso, ela contando, eu não falei na hora, assim, mas agora já a gente vai participando mais, vai gravando mais, a gente vai perdendo a vergonha. Imagina se fosse um elenco campeão. Tinham se matado. Tinha se matado. Eu vi que nós não íamos ganhar o baile quando eu estava lá apresentando
nosso baile, nosso tema, para os Sim, jurados. sim. Comecei a olhar a cara deles e eu falando mal do Brasil, falando mal de todo o nosso povo brasileiro, e eles cada vez querendo me matar mais com os nomes. Mas eu entreguei aquela tarefa. Eu acho que eu fui líder, então, em 2014, eu era alguma coisa. Talvez eu fosse delegado do show, tinha os delegados. Vocês chegaram a participar disso, Eu dessa acho parte? que... Não. Tu era líder? Então eu devo ter sido É, líder. que era eu, tu, Catupi... E a Cíntia. Eu fui líder no ano que fui rainha. Ah, foi líder. Tá, mas acho que no último acho que era a Cíntia. É Cíntia, é isso aí. Tá. Porque assim, ó, a gente... quando eu fui te entregar, eu achei sensacional. Sério, isso aí a gente já comentou outras vezes e tu tava muito bem, tu era o personagem. Sabe? Tu encarou o personagem e tu interpretou o personagem, fez o que era pra fazer. E esse negócio de show, falei no outro episódio, aí tava a Ariane lá, tava a Natália e tal, falando, é muito relativo. A posição que tu vai ficar no show, ela depende de jurado, dos caras que estão sentados ali. Aí tu pega jurado só de teatro aquele ano, por exemplo. Muito subjetivo. Daqui a pouco o cara diz assim, pô, mas isso aqui que eu gosto, porque é teatro. Aí, pô, a gente teria tido talvez notas melhores e tivesse uma colocação melhor. Aí vem um cara que é mais ligado a qualquer outra área, entendeu? E aí diz, não, mas isso aqui eu não valorizo tanto, valorizo mais essas outras coisas. Então, o que vale pra mim é chegar no palco e fazer o que se propôs a fazer. E eu acho que isso tu fez muito bem. Eu disse, agora eu não sou mais Débora, eu sou Carlota Joaquina. E aí foi. E pior que eu lembro das músicas, às vezes minha mãe, na cozinha, minha mãe tá cantando lá, se eu te odeio, eu, como assim, mãe? É 2013, ela, eu adorava essa música do baile, seguida ela tá cantando. E a gente também no outro podcast lembrou do Bernardo, que fez Sim, o Bernardo. brilhantemente. Ele me ofuscou, né, naquele palco, porque o Bernardo, ele, perfeito, né, pra ser ator. Com frango assado e tudo. Olha. Eu não fui rainha, mas não me lembro de nada. Eu ia dizer, assisti uma memória impressionante, porque a minha memória é péssima. Eu não tenho memória pra nada. Eu acho que o baile que eu mais me lembro é da Vanessa. O da... 2008. Aham. Eu me lembro muito da Cíntia, que foi o primeiro que marcou. Sim. E da Vanessa também, mas o resto eu não sei nem quando, a ordem, quem eram as rainhas, eu não bloqueio. Eu também, eu não me lembro de nada. Meu Viu? Deus. É o que eu disse, pessoal, É que mas eu tá acho que tudo vocês não bem. iam muito nos Não. ensaios. Eu Não, me peraí. lembro do fundo do mar. Que agora eu tenho que dizer uma coisa pra vocês agora. Calma, pessoal. Calma, pessoal. Ó, Aninha, respira aqui. Respira comigo. Vai, eu não vou nem te olhar. A questão agora é a seguinte, ó, tá tudo bem, já acabou. A equipe não existe mais e ela não pode te fazer mal. O fundo do mar, eu me lembro que eu não tava lá em volta do palco ajudando e eu Sim. tava na arquibancada e eu... Deu errado. Essas lágrimas. Deu errado. Foi muita emoção. Foi emocionante. Não, foi bem profundo. Deu errado. Mas assim, a gente falou disso do show da Vanessa em outra proporção. Que talvez esse tenha sido uma coisa que a gente só foi aprender depois. Aconteceu o primeiro a gente virava cenário, sim. As casinhas viravam, né? Tinha a rodinha, virava. No da Vanessa chegava na parte final, virava. Esse do fundo do mar lá também virava. E que não era fundo do mar, né? Era uma lenda portuguesa, tinha toda uma história assim. E aí depois... Mas no fim era o fundo do mar. Mas no fim era o fundo do mar. E aí depois do circo, ele já muda. O circo a gente dá uma mudada, porque é assim, ó. A gente chegou à conclusão que a gente não virava bem. Não virava bem. Para de virar. Chega. Por favor, parem. Porque o que acontecia? A gente não tinha grana. É uma equipe com pouco dinheiro, assim, a gente não tinha muito dinheiro, não tinha muita gente. E isso afetava o barracão, por exemplo. A gente não tinha muita gente no barracão trabalhando. Quando é que deu certo, hein? Como que deu certo? A equipe? Mas deu certo pra gincana. Gincana a gente sabe fazer. Gincana, sim. Eu acho que foi quando eu entrei, porque quando eu entrei vocês ganharam. Vocês não, nós, né? Ganhamos no primeiro ano que eu entrei na Fênix. A gente ganha em 2010. Deu certo, porque eu acho que a gente brinca muito, vocês não viram os outros episódios, eu fiquei sabendo que vocês ainda não assistiram. Não. Nem sabia que estava no ar. Não percam, é inacreditavelmente. É uma coisa assim, ó, fantástico. Não é tanto, mas assim, eu tenho sido, lá nos outros episódios eu fui muito, o advogado do diabo, falando mal da equipe, sabe? A gente planejou e não fez nada daquilo.
a gente não sei o quê, sabe? Meio autodepreciativo, até porque tem outras pessoas lá da equipe e eu também não gosto muito da ideia do... Ai, como a gente é fantástico. Eu detesto isso, eu tenho um pavor disso aí, sabe? Ai, como eu sou bom. Isso não era tudo isso. Mas a gente se planejou muito. A gente trabalhou muito, é um negócio bizarro, porque saiu de São Jerônimo, das cidades que tem gincana. Tu vai falar com uma pessoa, assim, que não... Né? Ela não consegue entender o que é isso aqui. Ela não entende o que é. O show tu consegue explicar. Vai ter uma apresentação, vai ter música, dança e tal. Tem os quesitos. Tem os quesitos. E eu acho que mesmo assim, a pessoa não consegue realizar o que é estar no show, né? Eu não acho. tenho ideia. E eu digo para as pessoas, eu tento explicar a gincana, eu tento explicar o baile. E eu falo assim, o baile é muito legal e tem equipe que investe muito dinheiro e as pessoas ficam, tipo, como se fosse uma coisa que sai ridícula no palco. E eu acho que tem shows aqui que são memoráveis, assim, tem coisas incríveis. O nível tá altíssimo. O nível tá muito alto. Imagina a nossa. gente 2020 fazendo um baile. Nós já contamos essa piada e eu vou contar ela de novo, porque ela é muito boa e todo episódio nós vamos contar. Agora tem uma vantagem que a gente nunca pôde usar, que é um telão de LED lá no fundo. Sim. Vocês foram esse ano? Não. Mas eu fui ano passado, eu tenho ido. Assim. Isso faz uma baita diferença. No cenário é ali, né? Se o pessoal olhar bem, a gente não participa mais, até a gente não devia estar falando isso, porque são memórias póstumas, né? O morto falando uma coisa que está acontecendo agora. Mas assim, se olharem bem, a equipe que melhor usa o telão é que ganhou. Ela não tem um elenco tão grande, tão volumoso, mas usou muito bem aquele negócio lá, aquele recurso. Eu tenho certeza que a gente ia usar bem, falou alguém dentro da equipe, a gente ia usar bem. Eu disse, não ia. Porque tá no regulamento. Tudo no telão. Não, ia estar no regulamento dizendo: equipe que nunca ganhou o show não pode usar o telão. Sempre tinha alguma coisa no regulamento para nos acabar, né? Sempre tinha. A gente não ia poder usar o telão. Chega na hora, apaga o telão, bota uma lona na frente do telão. Não. Eu disse que ia ter um quadro de giz. Vocês podem desenhar aí com giz. O Adão esqueceu isso no passador de slide. PowerPoint vocês podem usar. Então, né, tem essa vantagem. Isso melhorou muito o nível dos shows, né? Isso fez muita diferença. A gente não tinha como... mas a gente nunca mirou no show. Isso acho que a Débora falou isso aqui agora, né? É o espírito de esta é uma tarefa que nós iremos cumprir da melhor forma que a gente consegue. Algumas vezes a gente cumpriu ela tão bem que foi, sei lá, um terceiro lugar. Outras vezes não deu tão certo, ficou lá em quinto. Tá ok. Pra gente não fazia... essa não era uma... não dava crise dentro da equipe. Não, nunca foi a nossa pretensão. Não, o terceiro lugar a gente quase se matou de alegria, né? Foi comemorado, acho que mais do que o primeiro da equipe que tirou no ano. Falando sobre isso, aproveitar que tá aqui a Aninha, porque eu tenho uma história com a Aninha. Em 2009, nós estamos na frente da igreja, aqui na frente da praça. Eles estão anunciando o resultado da gincana de 2009. A gente no final... Muito louco. A gente naquele final, eu tinha certeza que a gente tinha ficado em último. Eu abandonei o resultado. Eu fui lá para onde era a locadora do Mário ali, sabe, da Deca. E eu fiquei sentado no chão. Tinha uns cachorros de rua em volta de mim. E eu sentado no chão, porque a gente entregou uma tarefa errado. Sei lá, tinha que a criatura ir de amarelo e foi de laranja, uma coisa assim. Não, porque foi o ano que era para entregar na praça. Não, esse é o ano que a gente ganha. E aí eu fiquei ali, né? Aí vamos anunciar, em último lugar, equipe poupança. Na verdade, eu achei que a poupança estava aqui com a gente, deu poupança. Eu disse, beleza, agora é quarto lugar, Fênix. Aí os caras, é quarto lugar, é Quixalon. Quando eles falam em Quixalon, eu levantei, chutei 2 cachorros daqueles e saí correndo para onde vocês estavam, que vocês estavam na frente. Na grade da frente. Eu tava ali junto com vocês. Ali. Eu já tava em 2009 me vacinhando pra o Maurinho era o presidente. Eu tava ali por causa dele. Isso, o Maurinho é o presidente. Eles vão anunciar o terceiro lugar, o Maurinho tem a filmagem, né? Eu tenho que subir isso para algum lugar, porque o Maurinho dá um passo para frente para pegar o troféu. Tipo assim, terceiro lugar... Se arrumou o cabelo, quando em terceiro lugar ele faz aqui medões e ele volta, ele dá uma voltinha assim, volta pro lugar como se nada tivesse acontecido. Com as mãos na cabeça. E quando eles falam isso, parecia o fim do mundo. Não foi ficar em terceiro lugar no show, foi ficar em segundo na gincana. Foi um horror aquilo, a Aninha tava do meu lado, a Aninha teve uma 5. Foi. Eu não sei se vocês lembram desse resultado desse ano. Eu lembro, eu nem era Fênix. Eu tava agarrada na grade da igreja com a Deizinha e
E foi inacreditável. Foi. Porque a gente vinha assim do último, penúltimo. Aí eu era o terceiro, né? Sim. A nossa esperança era o terceiro lugar. A gente ia um degrau de cada vez. Só que aí a gente pulou. Meu Deus do céu. Aí eu vi. Nós comemoramos com certeza muito Mais. mais do que o primeiro lugar. É verdade. certeza. A loucura era muito grande, assim. Era Foi. todo É. mundo eufórico e ninguém acreditava no que estava acontecendo. A maior comemoração nossa é de um segundo lugar. É. Não foi o primeiro, segundo, terceiro. Foi o segundo lugar. Aquilo foi É um verdade. negócio inacreditável. Assim. Lembro, essa eu me lembro muito bem. É. Apesar da minha memória fraca. Não, Muito emocionante. não, é porque aí Eu me tá, lembro. né, teve um trabalho para chegar ali de pensar essas coisas, pensar as coisas um pouco mais objetivas. A gente precisava melhorar algumas coisas, a gente fazia muita gincana fora, a gente saía muito. Mas a gente tinha uma boa organização de QG, né? Sim. Essas Sim, gurias é. no fechamento era Isso uma é. coisa impressionante. Esse é o nosso assunto agora, né? Da segunda metade. O Era meu- QG e organização e o que cada um fazia, né? Tudo era bem distribuído, delegado, cada um sabia a sua função e todo mundo trabalhava com O aquilo. que vocês faziam no QG? Eu acho que meu primeiro ano, como eu gostava muito dos objetos, me colocaram na frente do computador e acompanho os objetos. Nunca vou aguentar a noite inteira aqui procurando objeto na internet. E aí eu saí de carro, atrás dos homens no meio do mato. Eu nunca vi um homem no meio do mato e eu acho que eu não queria. Os vilões encontrou um. Nunca vi um, nem sei como é que é. Toda essa história, eu nunca vi um. E destruí os carros, né? Óbvio. E aí depois, nos últimos anos da Fênix, eu fui líder. Foi líder. O que faz um líder? A Deizinha foi líder também? Foi. O que vocês faziam como líderes? O que é ser líder? A gente tinha que Todas entregar. nós quatro aqui É, fomos aham. líderes. A gente tinha que entregar as tarefas lá no QG Central. Tudo muito já organizadinho, etiquetado, nomeado, qual era a tarefa, qual era o horário. Carregava a gente, né? Era lido aquilo 200 mil vezes para ver se não estava faltando alguma coisa. O que estava escrito era o que estava escrito. A gente era muito rigoroso nesse controle. As gurias nos passavam, olha, tem que ser isso, 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 isso. A gente ia lá e cumpria aquilo. Conferia umas 20 mil vezes cada coisa, mas ia lá, entregava o horário, ficava esperando lá, aquela função de conferência de tarefas, tinha entregue tudo, tinha os lotes. E E o Meu líder Deus. faz muita coisa, né? Porque no primeiro, no segundo ano, não me lembro se em 2007 teve líder. 2007, daquela gincana, não lembro direito. Se tinha, era uma coisa que não tinha muita importância, assim. Não lembro. 2008, com certeza eu fui líder. 2009 eu não lembro se eu era líder ou não. Mas no início da equipe a gente tinha a ideia de que... Primeiro que a gente não tinha ainda o setor fechamento. A gente tinha secretaria. E era tudo mais ou menos junto, assim. E a gente tinha a ideia de que quem fechasse na secretaria também poderia ser o líder, porque era só pegar o carro e ir lá entregar. E não era muita coisa que o líder tinha que fazer. Né? E aí depois eu até falei, não, eu não consigo ser mais, porque eu tenho que me focar 100% aqui, eu não posso ficar toda hora saindo e levando gente, trazendo gente, voltando. Então, foram duas coisas que a gente viu dentro do QG que facilitaram muito a nossa organização. Primeiro, líder é separado e é exclusivo, porque tem muita coisa para fazer. toda hora chamavam um líder. E depois separar a secretaria do fechamento, que até então as equipes tinham secretaria. Só que na secretaria as pessoas iam lá pedir, me dá uma cópia da tarefa. Como é que tá essa tarefa aqui? Não sei o quê. E a partir de 2008 com o Enigma, começaram os vídeos. E as pessoas queriam ver os vídeos, e tinha telão para passar os vídeos. Então, tu não conseguia focar no fechamento, né? Então, a gente ainda separou. Então, pegou, acho que no primeiro ano foi 3, eu, a Débora e a Vanessa, para dentro de uma sala. 2008, Não, 9. 8 era tudo junto. A primeira vez que foi o fechamento, fomos nós 3 para dentro de uma sala vazia, só nós 3, e a Foi secretaria assim, separada. A secretaria, acho que eu tava com as gurias no computador ali, a gente ficava com impressoras e, claro, procurando algumas coisas que tinham que ter Sim, acesso mas ao a computador. secretaria, a ideia da secretaria era dar suporte. É. Sim, Ela dá suporte pro QG, qualquer pro coisa que QG. tu precisa. Uhum. Vai na secretaria, cópia de tarefa, Uhum. saber o que está acontecendo. Quer ver o vídeo, quer senha de quer ver o internet, quer várias coisas, né? E aí o fechamento ficou completamente Isolado. assim. isolado. Era a sala mais tranquila do QG. Sim. E o líder era fechamento Sim. ginásio e o ginásio fechamento. Uhum. Fazia essa ponte. E só vocês podiam acessar o fechamento, eu acho, os líderes. É, Não entrava muita gente lá. era um lugar bem... Era na verdade, a porta ficava fechada, sem identificação, porque não era para as pessoas ficarem circulando ali. Sim, mesmo. não era para saber que existia.
Eu lembro de um ano, o ano que eu fui líder, acho que eu fui. Não, se fui 1 ou 2 anos, acho que eu fui 1. E tinham que me levar uma criança e um adulto pra fazer a tarefa lá no ginásio. Eu já estava no ginásio terminando outra tarefa. E aí chegou a criança. E aí eu fui ler a tarefa, aí eu lendo a segunda tarefa, mas onde é que tá a pessoa adulta, né, que tinha que vir? E aí, tipo, eu já tinha ido embora, e já tava eu com a criança e a tarefa ali acontecendo. E aí a pessoa olhou, onde é que tá o adulto? E eu, aqui. Sou eu. E aí ele, não, mas tu é líder. Eu, mas não diz nada que o líder não pode ser quem vai fazer a tarefa. Aí ele, tá, mas tu não vai poder fiscalizar. Tudo bem, não fiscaliza. E ganhamos a tarefa, não lembro nem o que era, mas a criança era boa, acho que era o Gabriel, sei que ganhamos a tarefa. As nossas crianças eram muito As nossas boas. crianças eram Nós uma raça. ganhamos a tarefa e eu assim, meu Deus, ainda bem que eu estudei pra ser advogada aqui nesse momento da argumentação. Tá escrito, se não tá escrito. E aí volta a equipe pequena, né? Porque aí a gente que levava pro ginásio, voltava. Sim. Nossa, daí era às 5 da manhã, já tava aquele coitado que fez todas as esportivas esfarrapada. Já era. O Arthur, Vai tudo de novo. o Arthur era uma das crianças que a gente tinha, poucas crianças, né? E Sim, era a noite toda. Tudo era o Nossas Arthur e a crianças Nicole. ficavam lá deitadas. Aham, já ficava. Não Nem podiam tinha, sair não podia sair. Não podia nem revezar, não tinha rodízio. Era colchonete que tinha lá no cantinho, encosta lá e a hora que eu precisar de ti, eu te resgato. E o dos idosos era sempre ou meu pai ou você. Sim. Acima de 60 anos, lá vinha ele. Vários idosos. E a Débora no último ano também foi, porque depois a gente começou a dividir, quando começou a ficar muita tarefa, né? A gente tinha líderes por tipo de tarefa, né? E no último ano tu era líder das esportivas e artísticas, isso. né? Uhum. Então aí era mais os líderes que também tinham acesso ali a gente no fechamento para Né? poder. Tem vários anos teve o carro, meu carro ficou adesivado. Acho Sim, que eu já nem tinha tirava sempre os mais. carros Eu já adesivados. ficava de um ano pro outro os adesivos. Isso. É verdade. Ah, tinha que adesivar. O né? meu Isso aí. Celtinha ficou adesivado muito tempo. Eu lembro disso, mas não lembrava mais disso, que a organizadora pedia um carro adesivado, Isso né? aí. Em Era o Aham. carro. Para estar identificado, é o É. carro Sim. da equipe. E aí a Isso aí. gente já adesivava no baile, porque No Fox, pediam foi. pedir. Aham. Pá. Porque podiam pedir alguma coisa no baile, no desfile ele tinha que desfilar adesivado e depois ainda, então Isso aí. ficava Ficava o mês de um tempão. setembro todo adesivado. Até tirar aquilo. Aham. Ah, que horror. Por que a gente fazia isso? Ah, não sei. Eles mandavam a gente fazer. A gente só cumpria a tarefa. Era. Não, e a gente e depois a gente começou a ficar longe, né? A gente era lá no ginásio e tinha que levar no central. Mas né? sempre foi. O ginásio, a gente, primeiro ano só, o nosso QG na Núbia, que ele é lá embaixo, ali Sim. perto da, sei lá, da rua que o Adão morava, perto da Vila Foram Juliana. 2 anos Descido ali. do hospital. Não, um só. Não. Só 2007. Eu juro Foi que eu dois. tenho alguma coisa na memória que era É mais que o baile foi lá O 2 baile anos. foi lá. A gente fez. O baile foi lá 2 anos. Pode ser. A gente os ensaiou ensaios 2007, 2008 lá. E 2009 aqui. no 2009 Costelão. foi aqui no Costelão. Vocês não lembram Sim, desse? ali. Não. Né? Aqui. Costelão. Aham. No antigo Não sei se é Costelão. Costelão. Ah, não. Era do Beija-Flor. 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 Ah, Beija-Flor. sim. Beija-Flor. Aham. Ah, sim. Sim, do Aham. Beija-Flor. Tá. Ah, isso sim. Era do antigo Beija-Flor, Aham. porque tinha construído um novo na frente. Que E- foi Isso. o fundo do mar. Sim. Isso, foi Esse nesse foi mesmo. o barraquinho do fundo do É, mar. esses foram 3 bailes feitos dentro de supermercados. De 2007, 2008, 2009. É verdade. E depois aqui o do presídio, do lado da frente Depois do a presídio. gente veio pra cá em 2009. E o último foi aqui? Uhum. E o último foi aqui na frente. Depósito de bebida. Depósito de bebida. O meu foi lá no presídio. E esse foi o último ano nosso lá. Porque depois eles venderam lá o prédio, a gente não pôde mais usar. Ali já era o princípio do fim. Aquele barraquinho ali, aquele barraquinho Nossa, que e dava- Ferdinando, perdemos a nossa casa. O Adão quase botou fogo naquele barraquinho. várias vezes. Nós 3 vezes. Eu tenho o vídeo dele tirando um espeto da churrasqueira em chamas. Carne em chamas. Literalmente. Em cima do. Quebrou a tampa Sim. do. Sentou no isopor. Ele sentou no isopor e Afundou. foi gelo lá dentro. Jesus amado. Viu? Vocês lembram de coisas que Né? a gente não lembrava. É que o Adão deixou muitas memórias perfeitas, né? Eu lembro, O louco do Uno, o mito. eu lembro uma vez também que a Simone foi catar um homem no meio do mato e chega a Simone dentro do QG completamente embarrada, mas assim, só aparecia os olhos. Ela conseguiu encontrar uma fossa, assim, tipo, mas ela não caiu, ela afundou no Afundou. negócio até os cabelos. Meu Deus.
Aí ter tomar banho, voltar pra QG, ainda a gente perdia os soldados no meio do caminho, né? Já eram poucos. Falando do meio do mato, pra dizer que eu nunca vi um homem no meio do mato. Frases fortes. Esse é um bom recorte. Eu vou ver que tempo a gente tá gravando, porque esse é um bom recorte. Eu e o Maurinho catando alguém lá na usina, no meio do mato. E aí o Maurinho, tá lá. E me pega pela mão e a gente começa a entrar no mato. E tinha um homem mesmo. E a gente foi indo. E o cara indo. E eu disse, mas Mauro, eu acho que não era pra ele sair do lugar. Não. E o cara indo. Ele não sai do lugar. Daqui a pouco o cara pega um sarrafo e começa a vir na nossa direção. Não é o vilão. Quer dizer, é o vilão. Não é o que a gente quer. É o vilão literal. Vilão mesmo. Eu acho que ali acabou a minha vida no mato. Desistiu. Eu virei líder. É melhor ficar dentro do QG, as coisas tá. são mais Tu vai contar o que tu tranquilas. fez com a história do berrante? Ah, Tu vai. era pra entregar o berrante em 3 minutos na frente do engenho, né? Isso. E eu E tava lá aí- esperando de líder. Não, parei só, deixa eu entender que tarefa era essa, o que que era isso? Era daquelas Tinha- tarefas rápidas que tu tinha que levar um objeto até o líder pra entregar Em algum Em lugar da etapa, cidade, etapas. várias etapas. Várias etapas. E aí a gente precisava de um berrante. E aí a Aninha falou assim, eu sei quem tem. Não. Mas não é da Não. nossa equipe. Interceptaram o berrante. Anunciaram o berrante para outra equipe e o Pete interceptou, não sei como. E aí só falaram assim, ó, 3 minutos, o berrante tá em tal lugar e tem que chegar no engenho. Estacionei na frente da casa da pessoa, botei um boletom Um e casaco disse, civil, botou um uniforme civil. senhora, tem um berrante? Tem. Eu sou da equipe tal. Ah, não, tá, então vamos lá. Aí pegou, entregou o berrante. O berrante era do filho dessa senhora. E ela dizendo que ele Era. tinha pedido pra buscar. E ele não pediu? Pediu. Pediu. Ele pediu pra buscar. Deve ter pedido. Não, ele pediu. Não, com certeza ele pediu pra buscar. Aí Isso chego ele pediu. eu com o Pete no carona e o Pete querendo fazer graça, né? Porque tudo era graça. Assim. Tentando tocar o E berrante. eu era ali. E a Daisy lá assim, ó. Entregar a tarefa em minutos. Aquela minha delicadeza Você de ia- sempre. Mas pelo amor Sob de pressão, Deus, pior ainda. arranquei o berrante das mãos do Pete pra entregar pro cara, pra ganhar a próxima etapa da tarefa, pra conseguir. Eu acho que eu lembrei, nessa tem uma foto do Tibério com uma roda de carreta. uma coisa Isso assim. aí. Sim, Eram eram esses essas objetos. Eram objetos esdrúxulos, assim, pra conseguir em pouco muito tempo. rápido, que sim. você conseguia entregar e aí já recebia outra e assim ia. Essa foi bem divertida. Viu só? A gente vai conversando e a memória vai voltando, assim. Vão voltando coisas boas. O Adão era líder contigo, não era? Nesse ano? Era no ano do mestre sala e da porta Pode pandeira. ser? Com certeza. Nossa. Teve uma gincana que choveu a noite inteira e o Adão usava aquele chapéu. Sim. O chapéu já tava assim, ó, tapando a orelha dele. E era 7 da manhã e não sei porquê eu saí do meu carro e fui pro Uno do Adão. Meu Deus. sim. Péssima escolha. Não, não existia esquina, né, pra ele. É assim, ó, zuft. Ele nem olhava pro lado. Eu achei que eu fosse morrer naquela. Era chuva Não, e o aquele Adão. Uno dele tinha um velocímetro estragado. Ele só chegava, tipo, até 60. 60, A gente olhava 60. assim, meu Deus do céu, ele tá nem sei quanto mais. Não sei quanto o Uninho consegue, mas ele ia. A gente com o Adão e o Uno em rolante. Subindo aqueles morros lá de rolante, o Adão segurando todo mundo e era a equipe que tava atrás. Era a equipe tem com isso e o Adão com o Uno Se achando. ele segurou aqui, tem com isso. Ai. É o louco do Uno. É o louco do Uno. Tem uma dessas que ele emprestou o Uno uma vez pra fazer uma tarefa também. Eu saí do QG e foi a mesma coisa, só que naquela época aqui a João Dyson ela era com paralelepípedo, ainda não tinha um... E eu descia aquele negócio, mas eu olhei que nem vocês falaram, eu olhei pro velocímetro, tava 60. Assim, ó, eu comecei a frear no meio da lomba e fui parar de frear ele na babada. Porque o freio não tinha problema. Também o freio não funcionava muito bem. Problemático. Quando eu voltei, eu falei, Adão, eu desci aquele negócio a 60, mas... Ele disse, a 60? Eu disse, tava marcando. Mas se tu tava a 60, tava muito mais. Sim,
uma vez eu inventei de vir vender ingresso encharqueadas com ele. Os ingressos do bairro, porque a gente tinha que vender muito de ingresso, porque as equipes acho que ganhavam alguma coisa. Eu acho que bem no início sim, porque essa história de vender o show, que hoje vendem, né? Aham. Tipo, uma produtora compra e até assume tudo. Bem no início, não. Era tudo entre as equipes. As Então a gente equipes Tinha uma prestação de contas prestação de na contas. Câmara de Vereadores antes do baile, né? Isso, de quantos ingressos tinha vendido, da bebida lá dentro. Era tudo por conta das equipes. A nossa combinação, minha e da Ana, era a esquina do Bah. Bonato. Meu Deus. A gente tomava conta da esquina do Bonato desde cedo. A gente já combinava quem é que ia, em qual horário, e se revezava pra almoçar e voltar pra não sair dali. Sim. Porque aí o Isaac também tava ali percorrendo, que era da poupança, e ficava bravo com a gente, porque a gente ficava vendendo o ponto que era dele. Mas a gente não tem placa aqui dizendo que era teu ponto. Ó, vamos pro regulamento. Não tem aqui escrito. A gente vendia muito Bah, ingresso ali. muito. Muito. Daí a gente tinha essa coisa pra cumprir, né? Umas pessoas Essa- que nem sabiam que era baile. É baile, E encharqueadas. Foi a Vanessa também, né? Que ele levou tu e a Meu Vanessa. Deus do foi. céu, eu me arrependi. Todas chateadas com aquele uninho. Eu me Só bem graças a Deus arrependi. que não tinha muita gente na rua, a gente resolveu voltar logo. Vamos embora. Eu me arrependi de andar de Kombi com o Tibério e o labrador dele Tu junto. estava na Kombi. Eu era da Kombi. A Kombi do Lost. A Kombi do lado. Vai ter um episódio que a gente tá montando que vai E eu ser segurava o labrador dele pra não me morder. Ele me olhando, eu segurando. perfeito, porque tem um episódio que a gente vai gravar só com essas histórias, porque essa história da Kombi, eu já escutei ela dar umas 40 vezes. Eu participei da Kombi. Tava lá dentro. Lá. Eu, o uma labrador sobrevivente. branco dele, amarelo, que era, me olhando aquele labrador. E eu, Tibério, tu tem um labrador que é brabo? Ele, sim, não sei porque eu, como é que o labrador é brabo? É o labrador do Tibério. Faz um certo sentido. Claro. É. É verdade que a polícia estava barrando os carros de todas as equipes e não barrou vocês porque era uma Kombi? Tu estava nesse momento ou não? Bah, eu nem lembro. Que teve uma etapa de rua, porque a Kombi do Lost é uma coisa específica, né? Não era para todas as tarefas. Acho que vocês tinham uma tarefa específica. Tinha que tirar foto, se Isso. vestir. Só que saiu uma rua e o Tibério foi fazer a rua de Kombi. E era lá perto ali de onde tem aquela... Tava junto. A gente foi nessa hora que eu, sem querer, tava na Kombi. Tava só eu, o Tibério na Kombi e o cachorro. Então... Sem querer, não era pra estar na Kombi nessa hora, só que eu não tinha que segurar esse E cachorro. é uma correria, ali, e vai a brigada, vai atrás e para na volta para pegar os carros que estão voltando. Né, Isso mesmo. E não parou. E não parou a Kombi, porque achou que era de trabalhador, o cara de todo aquele macacão e tal, passou o Tibério assim, passa que é trabalhador, e passou o Tibério, o poeirama daquela Kombi. Não, e eu não tinha que me segurar na Kombi, eu segurava o cachorro e eu não me segurava, né? E aí o cachorro ia. E aí eu ia pro outro lado. E aí ele inventou de subir, porque aí ele viu que não tinha nada no lugar que tinha que ter. E aí ele inventou de subir, tipo, morro. Só que ele tava de Kombi e os carros conseguiam. E ele não, ele subiu o negócio e o cachorro veio pro meu colo. Ali eu disse, eu quero ir pro QG, eu dizia pra ele. Não, o Tibério... Devolve. Não, a gente fala brincando, mas em Gravataí, numa vez que a gente saiu, eu fiz uma etapa na frente, sentado do lado dele. Na volta eu vim atrás. Eu vim atrás, sentei atrás dele, agarrei no banco, que assim, disse pra ele, bom, Tibério, tu te salva, eu talvez me salve junto, né? Os outros... Não, era... Não, era muito Lembro da gente tirando foto, a gente foi tirar foto lá no... Aquela coisa que tem o cheirinho... Olha ali, rosa. Eu não tô lembrando o nome, por isso que eu evitei falar. Eu disse pra lá, por ali. Era na Limpex, né? Depois... Essa etapa que tu tá falando era na Limpex. Era depois do Catupi ali, que seguia Isso. reto ali. E aí... E dali a gente saiu, não sei como. Mas saímos na frente de todo mundo, assim. Como, não me perguntem, porque eu tava olhando pro cachorro no momento. Não, eu achei que fosse falar. Não, parei. não. Que ano vocês deixaram de participar, em que ano, mais ou menos? A Deizinha disse que foram até o final, todo mundo foi até o Todo final. mundo foi até o aqui. final. Até o final. Vocês estavam lá em 2014 ainda. Pra mim não teve final, porque eu tava de férias e mandaram mensagem, o Adão mandou mensagem. Aninha, tu vai estar em São Jerônimo, vai ter a reunião final da Fênix. E eu disse, como assim? Aí mandei mensagem pra Deise, a Deise disse, a Fênix vai acabar. Eu não participei da reunião. Então, pra ti... Pra mim não acabou. Esse teu casaco é bonito, hein? Por esse casaco aí eu acho que até voltava. Tá? A da Débora tá igual, né? Essas duas com esse casaco aí. Por esse casaco talvez eu voltasse.
Então vamos tentar fazer um especial. Fazer uma essa. edição especial, talvez a gente Podia, hein? volte a fazer. Não, edição E especial. vocês participaram de gincana depois que saíram da feira? Chegaram a voltar a participar? Não, largaram. Eu agora, nos últimos anos, eu tenho levado as crianças pra correr. Sim. Eles adoram ficar Sim. lá Pô, na bolha, lá, correndo. Gastando uma energia. Eu consegui um objeto o ano passado. olha aí. Um objeto que era da Dida. Uma mini máquina de costura da Simba. Bah, eu vi De essa mão. aí na... Eu tinha inteirinha, lacrada, praticamente. Não. Mas não ganhar a gincana, mas o meu objeto tava lá. Não, isso não interessa. Interessa. Eu? É. Eu? O que interessa, Pode ser interessa. bom. Olhando o objeto a Nada, feira nunca. inteira e nada. Eu e meu pai com aquele monte de coisa em Nada. casa. Nunca saía nada 0 nosso. a 0 sempre. Aí quando eu saio, não participo mais. Mas é assim. Mas uma vez eu fui atrás de um objeto só porque eu fiquei braba com o Fábio. Fiquei muito braba com o Fábio. Eu disse, eu vou ter que trazer. Mais uma pessoa. É o que alguém consegue. hein? Comenta isso. Vamos ter que botar mais alguém na lista que ficou bravo comigo. Eu lembro que Porque- o Fábio estava xingando todo mundo no QG. Ele tava Foi, eu acho que o segundo ano que a gente ganhou, não lembro. Mas assim, ele tava xingando todo mundo, era umas 9 da noite recém, botando a boca, porque era pra ser um objeto muito tranquilo e ninguém trazia o objeto. E ninguém trazia o Eu salão. fiz isso? Tu fez. Tu vê, né? E aí tu com a fotinho, porque ninguém traz esse chaveiro. E falando do tal Ah, não chaveiro. sou eu, não fui eu. Foi. Tem certeza? Absoluto. Tem imagens? E aí eu já me irritando com aquilo ali, eu ouvindo, né? Eu sentadinho ouvindo, me irritando, eu me levantei, peguei a foto da tua mãe e disse assim, eu vou te trazer esse chaveiro. E trouxe o chaveiro? E eu levei o chaveiro. Viu? Aí eu entrei, na época eu entrei no carro do Bruno e o Bruno disse, tá, mas tu conhece alguém que tem esse chaveiro? Eu, não. Como é que tu vai levar o chaveiro? Eu falei, eu vou levar. Aí, tipo, era um chaveiro da época da CE. Aí, tipo, eu tinha mais ou menos Tá. CE era aqui próximo, alguém deve ter. Liguei pro meu tio, quem é que pode ter esse chaveiro? Ah, lá na usina, fulano são dessa época. E aí eu fui batendo nas casas. Bati no primeiro, não tinha chaveiro nenhum. Bati no segundo, não tinha chaveiro nenhum. Aí bati num senhor, assim, não conhecia. E disse, senhor, tem esse chaveiro aqui, Ele disse, eu tenho uma coleção de chaveiros. Meu Deus. Mas Bateu esse na eu não porta sei. certa. Aí ele pegou um baldinho, largou um baldinho de chaveiro assim na minha frente. E disse, não, se tiver aí dentro. E tava o chaveiro ali dentro. E aí eu posso levar o baldinho todo. E ele, se tu me devolver amanhã, não lhe devolver. Aí deixei o baldinho dentro do carro e levei pro Fábio só o chaveiro que ele precisava. Mas eu pensei assim, eu não acredito que eu achei chaveiro, porque eu bem posuda. Não, eu trago esse chaveiro, não sabia nem onde procurar. Meu Deus. Mas ele deu sorte, né? Aham. Viu? Eu tava certo? Tava certo em xingar, né? Pra dar Tem que ter um uma estímulo. motivação. Tem que ter um estímulo. Claro que sim. Tava faltando motivação no corpo das pessoas. Mas tu participa hoje de gincana ou não? Largou? Não. Largou. Eu até às vezes faço que nem a minha, assim, eu dou uma olhada, os objetos eles não põem mais, mas assim... Ah, eles não de- põem Essa mais? não. Eles não sempre, botam mais. Sempre foto que a pessoa tem que ir lá Ah, tirar. tem que ir no QG. Tirar tirar foto. A primeira coisa que eu entro quando tem alguma coisa, eu disse, deixa eu olhar. Inclusive, esse ano eu entrei... Gente, eu não conheço mais ninguém, né? Obviamente. Eu entrei lá Mas na isso parte pode dos ser uma objetos. vantagem, as pessoas também não te conhecem. Não me conhecem, Então, graças a Deus. É isso aí, isso pode ser bom. Aí eu entrei na parte lá onde fica os objetos, eu falei com a Marcinha, e ela assim, entra lá pra ver que já saiu coisa, ver se tu tem. Sim. E aí eu entrei, olhei. Aqui que eu me reporto, porque eu não conhecia absolutamente ninguém na sala. Aí veio um abanando assim. Ui, era o filho do Gaston, o Tá, Fábio. Fábio. Sim, ele era uma criança, quando eu conhecia ele da Não, não. Águia mas de era Copa, gincana, na depois. gincana já tinha. Depois na gincana, sim, mas a gente já não se cruzou Sim, em sim. gincana, assim. Sim. Aí eu disse, olha, eu vim aqui dar uma olhada nos objetos que já saíram. Aí ele me mostrou ali as fotos. Esse ano era umas fitas da Xuxa, de Ah, coleção de história. E não sei se era um shampoo ou era uns... Ah, eu acho que Perfume tinha do coisinha do Bote. bote. do Eu não sei Boticário. se a Débora não teve um daqueles, eu me lembro. Ah, ela alguma de vocês teve, desse aí. mas acho que a gente Sim, não mas tem era só a mais. mas embalagem teve, né? aquela. Que era um botinho. Era um botinho cor-de-rosa. Eu me lembrei do ponto rosa. E o ponto rosa. Mas mudou muito a gincana, tu que tá Muito. participando, mudou, né? Mudou e a Fênix não ia se sustentar Claro nem que a não, pau, assim, claro que porque não. assim, ó, mesmo tu vê que em um lugar onde tem um monte de gente, Sim. ainda se debatem umas coisas, sabe? Uhum. Tem dificuldade de cumprir aquele monte de coisa. Uhum. São muitas tarefas, uma atrás da outra, com muitas etapas também. Aham. Tipo, uma coisa que tem que levar a outra, e é isso que tem que estar interligado. Muito difícil, Uhum. muito difícil. E às vezes tu vê que falta essa coisa de chegar alguém e falar assim, gente, eu preciso disso aqui, quem é que tem? E sair perguntando, que era o que a gente fazia dentro do QG. Uhum. A gente era pouco
a gente tinha que ir lá e insistir, porque às vezes a pessoa tava lá na charada, não tava prestando atenção Sim. num outro tipo de tarefa. A gente tinha que ir lá e perguntar, tu sabe isso aqui? Essa função que vocês faziam era bem importante, assim, vocês foram líderes, assim, de fazer essa integração dentro do QG, né? De integração que eu digo entre as diferentes pontas da equipe, sabe? Entre, sei lá, rua, charada. Porque tem, As pessoas se concentram naquilo, né? às vezes tem rua que depende de uma charada, por exemplo. Então tem que fazer essa ponte, sabe? Ir lá na sala de charadas, interromper e mata isso aqui agora. Acho que tem uma famosa tua com o Marco, né? Que tu entregou pra ele o papel de uma rua. Eu lembro dessa história, assim. Eu lembro tu falando, assim. Tu achou que era mentira, assim. Tu entregou pra ele. Ah, tá, é tal coisa, ele te devolveu. Eu não lembro o que era. Eu acho que era uma bacia amarela, uma coisa assim. Tá. Era uma coisa ridícula, assim, que ele só olhou e disse, é isso. Ele olhou e ele fez assim, ó, é isso. Eu nem leu. Tu tá me tirando. Mata direito isso aí. Não, mas eu lembro dessa cara falando assim, tá, mata aí. Devolveu pra ele, tá, mas fala sério. Eu tô falando sério. Levou a carniceiro. Mas ele tá em Porto Alegre agora, ele esteve em Brasília. E ele tá em Porto Alegre, eu vou ver ele quinta-feira. Viu? Saudou. Tá tudo se Gente. Quinta-feira tem reunião minha. Eu acho que a gente não tá sabendo pra A gente volta. não A gente não tá Assim, ó, sabendo. eu já passei da idade de ser rainha, tá? Só um pouquinho. Nunca é tarde demais. Vai ter uma reunião quinta-feira, vai eu, vai o Marco, vai o Guilherme. Olha aí. O Guilherme. Lembra do Guilherme Claro. Kim, lá da Claro, ele viu, TG2? O Guilherme vai estar junto, a gente vai se reunir. Não quero dizer nada pra vocês, é melhor não antecipar muito, né? Deixar isso no ar. Ai. Ah, o Marco era... Eu nem Não, era impressionante o pessoal ali da charada. Eram umas coisas que tu não acreditava que conseguia. É verdade. Mas assim, eu acho que sim, porque se destaca muito, né? Mas a gente era aí eu posso dizer assim, a gente era uma equipe que tinha, porque a gente se organizava muito e todo mundo sabia que tinha que fazer o seu. A gente tinha gente boa, eu acho, em todas as pontas, sabe? A gente era bem organizado, vocês contaram aqui a história um pouquinho de como é que era dentro do QG, né? A Helena estava contando antes, ela dizendo assim, das salas, que ela lembra ela criança, assim, tinha a salinha do não sei o que, a sala do não sei o que. Então era tudo muito organizado, o QG era organizado. Inclusive ela e a Nicole fazendo a teleentrega de alimentos. Pra a pessoa não precisar sair do seu lugar e ir até o bar comprar. Ia na Copa ali. Elas faziam esse serviço. E a O ideia iFood. era- Meu, gente, elas eram demais. Olha que prestação de serviço. Então tinha todas essas coisas que a gente fazia dentro da equipe, que às vezes a gente fica muito assim, tinha os caras da rua que eram muito bons, tinha o pessoal da charada, tinha o objeto, sabe, tinha um pouco de tudo. Mas a gente às vezes foca um pouco nisso, sabe? E eu acho que isso que tu falou, Deizinho, assim, da organização, a Bárbara também contou dessa história da gente ter se ligado, já isso é 2008 que a gente se ligou. Vamos separar a secretaria do fechamento. Fechamento não dava mais, naquela época, isso é 2009, não dava mais para ter o fechamento junto com a secretaria, o cara pedindo a folha de xerox enquanto tu tá vendo se a charada, sabe, o objeto que tá faltando, ou não sei o que tem que fazer. Se tá certo, né, o que foi entregue. E às vezes saía alguma tarefa na rádio também. Teve uma época que ainda saía algumas exclusivas na rádio. Na e rádio. tu não tava ligado, tu perdia. Sim, tinha que ficar escutando a rádio. Ficar escutando a rádio. Tinha que ficar escutando a rádio. Então, eu acho que isso foi bem legal, assim, da gente ter se organizado para... Por isso que a gente ganhou. A gente brinca muito, né? É uma equipe desgraçada, meia dúzia de... Como é que a gente ganhou? Como é que ganhou? Oh, meu Deus! Não, a gente não era trouxa, entendeu? A gente ganhou... E a gente fez muitos aliados, né? E o pessoal ajudava demais. Assim, era uma Sim. coisa fora da realidade. Eu lembro que o pessoal que fazia essas funções de artística, o pessoal de charqueadas vinha em peso e tomava conta de algumas coisas, Sim, algumas eles tarefas. vieram, acho que foi 2012, deve ter sido. Tinha algumas tarefas que eles faziam todas, tipo, tem que gravar tal coisa. Eles Sim. iam lá, gravavam tudo, faziam, entregavam tudo. O pronto, meu né? ano de rainha só pra nós tomou conta das artísticas, pra É verdade. verdade. 2013. 2013, Sim, E isso sim. facilitava muito, porque a gente que estava preocupada ali com essa função da organização, a gente sabia, olha, Não, tem e eram alguém fazendo coisas- isso. Eram coisas chatas de fazer. Difíceis. Chatas no sentido de ser muito Trabalhoso. trabalhoso e levar muito tempo. Então, a gente com a nossa equipe não ia conseguir. Agora tu sai da rua
da charada e vamos ali. Não tinha como, não tinha Aí tinha corpo que pra gravar isso, um né? clipe, tinha que tirar uma Dá. foto, não sei o quê, tinha que A gravar uma Detenidos música. ajudava muito nisso também. A Detenidos Também. ajudava Aham. um monte em esportiva. É verdade. Os caras ajudavam pra caramba, assim. Os tinha- caras de rolante iam pra rua, né? Sim, aí o rolante era mais o pessoal da rua, objeto, a gente tinha um relacionamento até mais assim de se organizava assim para outras coisas, não Aham. só para São Jerônimo assim, mas para Sim, outras sim. gincanas assim, a gente tinha o Rafa, né, tinha o Vinão, Sim. tinha o Gordo. Gordo, que era um pessoal que a gente tinha um vínculo com eles assim grande assim. Mas era isso, entendeu? Não foi assim de graça. Não caiu no colo. Acho que Não. o segredo foi a organização Não caiu e. no colo. É Sim, isso eu aí. saí da Águia, entrei na Fênix, e quando eu entrei na Fênix, você já estava nessa situação toda de organização. Quando eu entrei na Fênix, que eu lembro assim que eu pensava assim, ó, eles vão ganhar. Não tem como. Porque era muito, eu achava assim, aquilo assim, meu Deus, isso é muito organizado. Eu saí da Águia com todo mundo assim no mesmo local, fazendo tudo ao mesmo tempo, cada um fazia uma parte, ninguém sabia o que estava fazendo, porque um gritava lá pra fazer tal coisa e nem não tinha nada a ver, aquela tarefa tinha sido cumprida. E eu entrei na Fênix, era tudo quietinho na sua sala, todo mundo concentrado. E aí quando saía já era pra cumprir, quando voltava já era pra entregar. Eu Eu me Deus lembro do céu. da primeira vez, nosso primeiro lugar, que eram aquelas folhas que a gente colava Sim, na quadra, parede. na parede, e aí as tarefas cumpridas estavam ok. Eu assim, muito ok aqui nesse quadro. Assim, mas a gente é tão pouco, mas tem Estão muito fazendo ok. tudo errado. Meu Deus do céu. Daqui a pouco entrou a organizadora lá dentro. E eles olharam assim, eu tava ali, né? Mas olha, vocês têm muito ok aí, hein? Eu disse, eita. Entregamos tudo errado. Ou nós estamos muito bem, ou nós nos ralamos achando que tava fazendo alguma coisa. Ah, a gente tava Mas bem. era impressionante, porque assim, dava certo, encaixava a coisa. Fluía. A gente teve entre 9, 10, 11, pra mim é o auge da equipe, assim. A gente, nossa, 2009, que é isso que a Débora falou, que aí é a organização que nos leva para segundo. Porque 2009 a gente nem tinha grandes apoios, assim, tinha apoios, mas assim, não era aquela coisa grande que virou depois. Na quantidade. Na quantidade que virou depois. A gente até 2000 Porque a gente tinha ficado... A gente foi em último em 2007, a gente foi em quarto lugar em 2008. Penúltimo. Fica bonito falar quarto, mas foi penúltimo. Penúltimo. E aí 2009 que a gente foi para segundo. Mas a gente, é um salto, sabe, de quarto para segundo. Bom, como é que a gente chegou lá? Porque a gente fez isso que a Débora estava falando, a gente já tinha enxergado, assim, a gente foi aprendendo. Não, e esses primeiros anos era... Por mais que a gente se organizasse, era um horror. Chegava às 7 da manhã, não tinha ninguém no QG. Aham. Era assim, era um desespero. Precisava de alguém para uma esportiva e não tinha. Para uma artística não tinha. Tipo, a galera ia dormir, Ia dormir. né? A gente não tinha... Que é o que acontece em todos os QGs. Que é o que No acontece em nosso, todos os QGs. Não dava. Mas aí nivelava todo mundo. É. Eu acho que essa era a hora que Aham. nivelava todo mundo. É a hora que tá todo mundo vazio, não é só a gente que tá vazio. É todo mundo vazio. E ainda mais os QGs das equipes que acham que já... Sim, Tá tudo ganho. Aham. Não, a vaquinha deitou, entendeu? Já perdeu. sim. Ah, também. Porque se tu tá pra ganhar, tu Ah, dá sim, aquele vai, gás, vai. entendeu? Vamos, que nós estamos chegando Mas lá. é os dois extremos, né? Aqueles que acham, não precisam de mim, eu vou pra casa. Também. Só que aí o que aconteceu? A Fênix era extremamente organizada e foi aí que deu a diferença. Por que a Fênix ganhou? Só que aí começou as outras a Se entender que organizarem tinham que também. trabalhar Sim. também. Ah, E aí sim. o que aconteceu? Todas estavam trabalhando, só que a Fênix continuava com os seus 80 e os outros com os Exato. seus 1.800 É isso aí. integrantes. É isso aí. Não, e eu acho que todo mundo que entrava na Fênix tu quer fazer o quê? Tu é bom no quê? E essa pessoa era direcionada. Não tinha uma pessoa aleatória no... Não Fazendo precisam nada, de mim, né? não precisam de mim. Não, a pessoa tinha uma Todo tarefa. mundo. A pessoa era de um Tinha setor. sua importância. Então, exato. Mas é isso que a Débora falou, assim, porque parte da nossa briga lá na Águia foi por isso, porque a gente tinha feito outras gincanas fora, em outras cidades, a gente já vinha com essa ideia lá de trás, começou em 2001 essa discussão, tá? Que a Fênix vai acontecer em 2006, 2007, mas a discussão já vinha de antes, que se organizasse não perdia nunca mais. Uhum. Eu tinha certeza disso. Se organizar, uma equipe daquele tamanho, gigante do jeito que tu é, se organizar, acabou. Tu passa por cima, vai ser... Mas tinha muita visão diferente, a gente já falou sobre isso várias vezes. Mas na Fênix a gente conseguiu fazer. E quando a gente conseguiu fazer, a gente começou a ganhar. E aí o pessoal teve que dar o braço a torcer. Ou a gente faz igual, ou não Ou se ganha mais. organiza.
Mas não ganha mais. Só que o que nos matou também aí é isso que a Débora falou, acho que foi também a Deizinha. Não, a Deizinha tá falando das gincanas de agora, né? Que é isso, as gincanas começaram a ficar muito trabalhosas. Não é uma gincana, como é que eu vou dizer... As tarefas Não é tão difícil. não é tão difícil, não é uma coisa tão criativa. Mas é trabalhoso. Mas é trabalhoso. demais. É fazer 80 fotos Aham. com 80 personagens diferentes do Chaves, por 80 pontos da cidade. Ah, legal. Podia fazer uma, podia fazer duas. Não, são 80. Aí tu não tem Sim. perna, tu não consegue mais. Tu vai até um limite e é isso. A nossa equipe nunca conseguiu crescer. Para que a gente tivesse gente suficiente para, bom, agora a gente vai, mesmo nesse volume de tarefas, a gente consegue atender. A gente não conseguia Nem mais. ganhando, né? A gente era muito antipático. Com certeza. Olha, eu posso discordar muito dessa colocação. Eu nunca parei para pensar muito, assim, tem um monte de fatores, eu acho. Tem um Tem. monte de fatores, não é só... É o status que tem muitas coisas que trazem. O status do baile também. É, o que você tem o Pessoas- fator O baile. Tem fator baile era fator baile. muito determinante para não trazer a gurizada. Todo mundo Porque queria eles ganhar o gostam de baile, ganhar o né? baile, gosta de aparecer, é palco. É. Né? Aí a gente não dava importância para isso mesmo, a gente cumpria a tarefa e pronto. Então as pessoas não quero me envolver nisso, que eu vou perder. eu acho que por isso que a gente não conseguiu formar elenco. Talvez não exatamente gincana. Mas o Mas é que elenco traz muita é o que coisa. traz, né? É. É o Traz que a vem família. as crianças que depois vão crescer na equipe. É o que vem as famílias das crianças que estão dançando ali. Ele É. traz Se envolvem. muito, né? É. E é por isso que eu falo, não foi ao ar ainda, está num episódio gravado, mas que ainda não foi ao ar, mas eu vou falar de novo, que eu acho que baile não tem absolutamente nada a ver com gincana. Eu acho que tinham que ser coisas separadas. Exatamente. Tinha que ter equipes, né? Equipes de baile, agora nem é mais baile, agora é festival de arte, não tinha que ter equipes de show, equipes de gincana, são coisas diferentes. Poderia ter mais equipes, mais competitividade. Hoje tu não forma equipe nova, porque quem é que vai fazer show? Fazer um baile. Sim. É. Não, quem é que faz? Não, não Nem dá. possível. Fazer um show é um... Não, e hoje Parabéns em dia, ao pessoal como que faz, está o realmente show, tá louco. Tá louco, É. tá louco. Não, e é um, muito profissional. e é um ano inteiro em cima daquilo ali. A gente aqui da mesa, eu acho que só a Débora. Ah, é a Deizinha Enxergada. A gente vinha todo final de semana Isso. pra fazer. Agora eu moro aqui, né? Não moro. É, né? É, eu não isso, moro né? mais Morava aqui, em eu Porto tô morando Alegre. em Porto Alegre Então, agora. Então, assim, É, tem eu um movimento pro baile que é o ano inteiro. É o ano inteiro. Né? Todo final de A semana. gincana a gente consegue se organizar, E a gente sabe, sabia né? que De o pessoal longe. que ficava aqui também ficava muito sobrecarregado. Exato. Era quem tinha que montar o Claro. palco Sim. ali, montar todo... É barracão de segunda a segunda, tu continua exato. tendo tua vida profissional, Aham. teus outros compromissos, que às vezes tu não consegue mais cumprir, tu não consegue fazer mais nada, porque tu tá envolvido com aquela tarefa de 6, 7 meses. A gente não chegava a tanto, assim, a gente começava a trabalhar por abril, maio, mas mesmo assim, de abril a setembro, Era. esquece, não, eu lembro assim, eu lembro que teve Todo final uma... de semana. Não é muito importante, tá, mas teve uma final de Copa do Mundo de 2010 que eu não assisti, Oh. porque eu tava ensaiando, mas é sério, tu não consegue fazer essas coisas meio ridículas, entendeu? Aham. Tipo assim, eu já nem assinava mais o Brasileirão, porque eu não conseguia ver o jogo do Grêmio no final de semana, então, tipo assim, tu não consegue fazer, tu tá envolvido Aham. exclusivamente com aquilo ali. E eu ainda tinha o azar que eu fazia as gincanas fora. Então, se eu não tava fazendo um show, eu tava em algum lugar do Rio Grande do Sul, Sim. em alguma cidade, passando o final de semana fazendo gincana. Chegou no momento que tu tinha 10 pra virem, mas não tinha na equipe pra conseguir acompanhar as 10 cidades fora. Não tinha. Vocês chegaram a fazer gincana fora, só que Sim. Foi uma, eu acho que foi em Rolante, onde foi? Rolante. vocês foram longe. Eu fui em Mas Portão. eu achei um saco. Nossa, eu amei. Não, foi. No Leão eu fui. Eu fui também. Não, Menina, Leão, Parou. na primeira, Eu já cheguei decifrando. primeira gincana de rolante, eu e a Deizinha era o Marco Guilherme, entendeu? Era aqui, ó, bateu e foi, bateu Eu e fui foi. lá Nossa, também, foi lá muito eu bom. fui. A gente foi Tava nessa total também? despretensiosamente. Tava na de Minas, do Leão tava. 2008? Não, Não, tava. 2008 não, eu tava não mais tava. pra frente. Não, foi mais pra frente. Não, É. 2008 é assim, ó. Isso aí pô, ainda bem... Eu ia acabar. Eu tava dizendo assim, bom, então, pessoal, valeu. Então, Foi muito bom. só que essa história, ela tem que ficar... Ainda bem que eu lembrei dessa história. Porque, assim, isso aí é 2008, tá? De 2007, a gente apoiou 2 equipes do Minas Leão, ao mesmo tempo. Eu negociei com 2 equipes. Começamos bem. Não, mas tu não tem noção. Eles estavam cientes. Eles estavam cientes. Eu falei com os 2 líderes das equipes juntos. Eu falei com os 2 juntos. Eu disse assim, ó, então, mas como é que tu vai fazer? Pô, vai ser assim, ó, vocês vão pedir a tarefa. Tipo, um objeto, um negócio. Pô, quem pediu primeiro é quem a gente vai atender. Quem bateu, levou.
Mas entendeu? Essa charada. O fulano mandou, desculpa, agora a gente vai tentar matar pro fulano. O objeto, o cara entrou em contato primeiro, é ele que vai, é isso que a gente vai fazer. Claro que não deu certo, porque primeiro a gente não tinha nada, e segundo, fica estranho, entendeu? E só quem, aí a Detenidos veio no nosso QG. Em setembro de 2007, não veio ninguém, isso a gente já falou antes, mas veio a Detenidos. E a outra eu acho que acabou também. Não, a Revolução continuou. Não, mas então o Edgar saiu e foi pra Detenidos. O Edgar saiu e foi pra Detenidos, mas a outra equipe continuou. Eu só me lembrava de Detenidos mesmo. Pois é. Quando a gente foi no outro ano, a gente foi pra Detenidos. Isso. Aí, mas aí a gente ficou com aquela dívida. Porque, os caras vieram do Leão, chovia, nossa primeira gincana, vocês lembram daquilo? Catando moeda. Sim, e a água levava as moedas pros bueiros. Isso. A água levava a moeda pros bueiros. A gente estava junto. Meu Deus, foi um horror. Bom, meia dúzia de gato pingado, uma tragédia. Bom, a gente ficou de devolver. Não, agora nós vamos devolver o apoio. Aí a gente fez um apoio. Era aqui na Casa Babá? Era. Quem tava lá? Vocês lembram? Não. Maurinho tava, com certeza. Tava, porque ele foi. Ali eu não lembro muito bem. Eu me lembro mas lá. eu lembro lá. Que a gente Estava saiu, nós foi. duas, estava a Débora, o Maurinho, A Vanessa. A Vanessa. a Vanessa. Não foi nessa? Não. Eu sei que a gente tava aqui e O eles Adão começaram foi, não? Não, o Adão não tava. A gente montou um QG só nós. E eles começaram a mandar a tarefa. E essas aqui estavam possuídas. Porque era assim, ó, a gente já tava numa outra fase de gincana. Tipo, já tinha, né? E as charadas, acho que era uma equipe de São Jerônimo organizando, pode ser? Eu não lembro quem era, mas eram todas charadas no estilo da Astuta. Então que a gente já chegava tava e o pessoal que virou o Cansada marco. de saber como era. O pessoal que virou o marco aqui, ó. Espelho. Pente. Eu me lembro exatamente de uma que era um papel cheio de furinho. Uns espacinhos assim, cortado no papel. Eu disse, vocês têm um folder da cidade ou folder que tenha da festa? Tem. Traz, por favor. Só botava em cima o negócio. Só que isso aí é no Leão. 1 litro de leite. Não. Só que isso aí já é no Leão. Isso aí já tava lá. A gente matou Já uma, tava lá. 2, 3 na quarta, a gente vamos Se empolgou. abastecemos, botamos gasolina nos carros e vamos embora, nós vamos pra aí. A gente chegou no Leão e aí a Dezinha fez isso, tu entendeu? Olhou pra aquele papel, da cidade. Por favor. O leite, H. 1 litro de leite. Aí os caras, o que entregaram pra gente uns cadeados aqui, não sei o quê. Dá uma olhada dentro do miolo aqui do cadeado. Tem um papelzinho aqui, tem a tarefa escondida. E os caras olhavam assim. Quem é essa gente, tu entendeu? Meu Deus! Quando a gente ia embora, eles não queriam deixar a gente ir embora. Tipo, eram umas 8 da manhã, tu lembra? Em terra de cego que tem um Vocês deixaram em volta. Não, vocês não podem ir. Vocês não podem ir. Vocês têm que ficar. A Deizinha, tipo assim, ó, é o marco. É o marco de saia. Negócio sensacional, pé, aquilo. E aí, ali a gente fez uma amizade. Nunca mais matei uma tarefa. Aproveitou Aproveitou a fama. Aproveitou. E ali a gente fez uma amizade com a Detenidos, isso é 2008, que foi até o final. É uma das, Eles eram equipes. depois. Nossa, fiéis. nós, Detenidos e a gente estava sempre lá, eles estavam sempre aqui, o Olibone, o Edgar, enfim, o pessoal. Nossa, eram os primeiros a chegar no QG. Regis. Muito A parceiro. Detenidos, e aí que tu tem com isso, né? Se Bah. tornaram, É. assim, que não eram equipes de apoio. Nós É. fazíamos parte da equipe. É. Nós éramos Detenidos e nós éramos equipe tem com isso. certeza. É verdade. E eles eram Fênix, né? Tanto que a gente começou, nós fomos, acho que os primeiros, assim, que começaram a usar as camisetas das equipes no apoio, né? É. A gente não ia mais com a camiseta da Fênix, a gente ia com a camiseta deles. Começou a botar a E camiseta eles vinham com e botava a nossa. Fênix, né? Que ela tinha um pouco disso, né? Tu ia Aham. marcar território nas outras cidades, Sim. aí tu ia com a camiseta da tua equipe, daqui a pouco a gente começou a botar a camiseta deles, assim. Muito legal. Essa gincana aí foi sensacional. Isso aí foi incrível. E a última gincana que a gente fez estava junto, então. Sim, foi. Aí eu levei de carona, eu fui de carro e levei o Kainan de carona. E ele eu no Celta. E aí a gente vai chegar. Eu lembro disso. Lembra que a gente discutiu o nosso show como seria em 2015? Sim. E lembro, Dia de los Mortos. E eu queria que tocasse Santana. A gente estava discutindo como é que ia ser o Meu show, Deus. tinha Dia de Los Muertos no meio. A gente já estava fazendo um trio para tocar ao vivo, né? Os Os mariachis, mariachis, a gente ia tocar. Meu Deus. E já estava tudo, isso é 2015 já, tá? Isso é março de 2015, que era a Gincana Leão. E aí teve aquilo, só que assim, mas vamos fazer. E aí não vamos fazer. A gente ia passar de totem dourado pra esqueleto. Catrinas. Mais ou menos.
Então tá, pessoal. Eu já não quero prender vocês aqui muito, a gente já está conversando há um bom tempo. A gente acha que é pouco tempo, né? Já deu 1h30 quase que a gente está aqui conversando. Ai, que tem, são História. E se a gente- Bacana. e se a gente continuar conversando, vai surgir mais ainda. Então, vamos verdade. guardar para uma próxima, talvez. É. Pode ser? Claro. Claro. Foi A um prazer. ressurreição. Ai, meu Deus. Eu vou pedir vocês agora, quando saírem, tirar o casaco ali na frente, porque eu não sei. Vai que isso aqui está sendo uma live e o pessoal já está sabendo onde é. A gente deu umas dicas agora, a gente tá... Verdade. Isso pode dar um problema. Mas enfim, foi muito bom ver vocês. Né? Ai, Muito foi bom. muito Ai, bom. É gente, verdade. Muito legal. Pô, É bom saudade. lembrar. É bom lembrar. É. E eu acho que a gente devia se reunir mais também. É verdade. Com certeza. Porque era um grupo muito divertido. Mesmo quando a gente ia lá só lá no Catupi comer um churrasco, era só isso, era muito pouca gente, a gente tava lá, a gente se divertia. Agora, sobre isso, pouca gente. Eu também estava nessa, né? A equipe é pequena. Comecei a montar essa ideia do podcast. É muita gente, é um inferno. Se eu for chamar todo mundo, Todo é difícil, mundo, entendeu? É pequeno para uma equipe de gincana, mas é grande para um podcast. Sim. Aí eu disse, bom, vou ter que chamar em grupos. Não tem como chamar individual. Vai falar com um, depois fala com o outro. Não, é grupos, pessoal, porque é muita gente. É muita gente, é uma equipe... E isso que eu acho legal, tá? Assim, esse é um registro bom. Que a gente continua se dando bem. Sim. A equipe acabou e o pessoal segue numa boa, entendeu? Não é Sim. aqueles negócios assim, brigados. Não, sabe? sempre boas lembranças. Foi É. muito divertido. Foi bom, né? Eu acho que todo mundo concordou que ninguém mais ia aguentar ter perna. não. Assim. Eu acho que foi meio que unânime da equipe que era o momento. Não, quando eu encontro as pessoas da cidade, Ouviram? ó, atirando Acharam foguete. vocês. Não, e era o que a gente fazia, né? Era atirar foguete na frente dos outros. Agora, Eu nunca fiz isso. Eu só quero deixar registrado só Jamais. aqui, eu falar naquela câmera ali. Não, jamais. Eu nunca fiz isso. o que eu tava falando mesmo? Não sei, eu acho que tá na hora de Estavam acabar. tocando foguete na Então, gente aqui. eu acho que chegou a hora de acabar. Foi tudo muito bom. Eu acho que Tudo já muito tão falando legal. demais já. Estão começando a falar demais. E eu cometi um erro, uma gafe, né? Porque aquele cooler ali, que vocês conhecem aquele cooler ali? Não lembro dele. A Aninha não lembra porque ela não lembra o que ela bebeu de dentro. Era muito engradada, cabeluda, né? Aí fica... Tem cerveja ali, tem água, Bah, tem. um monte agora de que ele coisa. disse. Tô Não, aqui. vamos começar tudo de novo, Fábio. Tô suando aqui, só pra não tirar a jaqueta verde, que ele não ofereceu um. Vocês querem um. Receta aí, receta e vamos Nós podemos usar. começar de Não, novo. que bom que é bebida, porque eu escutei um barulho se mexendo ali, eu pensei, esse podcast é uma pegadinha, tá acontecendo alguma coisa nessa Era sala. o gelo, porque o gelo derreteu e aí. deu. a garrafa E eu, tá desceu. acontecendo alguma coisa. Então tá, valeu, pessoal. Foi muito bom. Valeu. Obrigada. Isso aí.